Bom dia, paz do Senhor. A palavra que eu quero compartilhar conosco hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Essa palavra, ela fala sobre o filho pródigo. E o tema da nossa palavra de hoje é que tipo de filho que nós temos sido. Esta palavra ela se estende um pouco mais até o versículo 35, 32, 35, contando aqui o desfecho dessa história. Mas a reflexão que eu quero trazer para as nossas vidas hoje é que tipo de filhas nós temos sido para o nosso pai. Essa história conta de um filho que num determinado momento da sua vida, ele decidiu pedir toda a sua herança para o seu pai e seguir a sua vida em frente. Sem uma direção, sem um acompanhamento, sem ao menos saber o que Deus, o seu pai, tinha para ele. Qual o propósito de vida dele? Ele simplesmente tomou essa decisão e saiu da casa do seu pai. E por conta dessa decisão, ele sofreu ali as consequências. Ele foi para uma cidade, ele gastou tudo que ele tinha, com mulheres, com bebida. Veio uma grande fome naquele lugar e ele começou a passar necessidade. Conseguiu um emprego para cuidar dos porcos em troca de comida. Até que o Senhor trouxe à memória dele a casa do pai, o aconchego do pai, tudo que ele tinha na casa do pai. E ele tomou ali uma decisão de voltar e pedir perdão. Ele se arrependeu daquela decisão impensada que ele teve naquele momento. E quantas vezes nós tomamos atitudes em nossas vidas sem pedir a direção do nosso pai, sem pedir um aconselhamento para o nosso pai? Aqui eu me recordo de 2 situações muito comuns no nosso dia a dia. Existem momentos em que nós simplesmente fazemos aquilo que vem na nossa cabeça, aquilo que vem no nosso coração, sem ir diante do nosso pai, sem colocar o nosso joelho no chão, sem orar, sem buscá-lo. Não pedimos uma direção e essa decisão muitas vezes nos traz arrependimento. E esse arrependimento muitas vezes ele vem acompanhado de consequências. Consequências que muitas vezes são irreversíveis, mas que nós precisamos acatá-la em nossas vidas, porque elas são frutos das nossas escolhas. E existem outros momentos que nós simplesmente sabemos qual que é a resposta que Deus tem para nós. Nós sabemos qual a direção certa que nós devemos seguir. Mas por termos medo da resposta do nosso pai, preferimos seguir os nossos instintos. Preferimos fazer aquilo que sabemos que não é o correto, mas é o que desejamos, é o que a nossa carne deseja naquele momento. E acabamos fazendo. E que também traz consequências. E que também traz tristezas. E que também traz arrependimento. Se você já passou ou se você está passando por uma situação como esta,
há tempo de arrependimento. Há tempo de se voltar ao Pai, pedir perdão. E Ele trará uma solução para a sua vida. Há tempo de desfazer tudo isso que você fez até agora e que você sabe que tem trago consequências não muito agradáveis para a sua vida. Existem caminhos que nós escolhemos, que não são os caminhos que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes o Senhor, na maioria das vezes, o Senhor permite que passemos por essas situações, que passemos por problemas, que passemos por essas consequências, para que possamos voltar ao nosso propósito, ao propósito de vida que o Senhor tem para cada uma de nós, para o nosso destino, para aquilo que Ele tem para cada uma de nós. É tempo de arrependimento. Que tipo de filha você deseja ser? Aquela que simplesmente quer fazer tudo por conta própria, seguir os seus próprios instintos? Ou aquela que coloca o joelho no chão, que pede direção ao Senhor, que ora, que clama e que no final obedece? A decisão, ela sempre está conosco. Eu costumo dizer que nós temos um Pai, nós temos um Deus muito educado e Ele não interfere em nenhum momento nas decisões que nós tomamos. Assim como aquele pai, o pai do filho pródigo, em nenhum momento ele interferiu ali na decisão que aquele filho estava tomando naquele momento. Mas, quando o filho se arrependeu, ele estava de braços abertos, o esperando para perdoá-lo, abraçá-lo e estar com ele dali para frente. E assim é o nosso Deus. Ele está de braços abertos, nos aguardando, esperando pelo nosso arrependimento. Vamos refletir sobre isso hoje, meninas, e tomar uma decisão, porque de nada resolve nós ouvirmos, nós pensarmos, se nós não tomarmos uma decisão. Que Deus abençoe o teu dia.